Maria da Luz nasceu onde o vento canta triste e o sol não tem piedade. No sertão, aprendeu cedo que a terra é dura, a água é rara e a vida muitas vezes parece mais prova do que recompensa. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, Maria equilibrava-se num cavalo magro, galopando por entre pedras e cactos como se fizesse parte daquela paisagem. O rangido da sela, o estalar dos galhos secos e o canto distante dos pássaros eram o fundo musical da sua infância. Na pequena casa de taipa, à noite, ela ouvia conversas sussurradas. Falavam de coronéis que mandavam mais que a própria lei, de gente pobre que perdia terra e liberdade por causa de papéis que ninguém entendia. Cada história de injustiça acendia uma faísca dentro de Maria, uma brasa silenciosa que o tempo não apagava. Numa dessas noites, à beira do fogo, o pai comentou: "Estão dizendo que lá para as bandas de Canudos tem um povo se juntando. Gente simples, atrás de justiça e fé." Os olhos de Maria brilharam. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez o sertão não fosse só sofrimento. Podia ser também resistência. E, sem saber, dava os primeiros passos para se tornar a guerreira de Canudos. Quer descobrir como essa menina sertaneja se transforma numa lenda viva do Nordeste? Fica comigo, porque na próxima parte, Maria dá o primeiro passo rumo a Canudos e nada mais será igual. Os rumores viraram certeza quando um viajante cansado chegou à Vila de Maria. Barba por fazer, roupas empoeiradas, mas os olhos cheios de histórias. Ele falava de um lugar chamado Canudos, onde o povo dividia o pouco que tinha, trabalhava junto e não aceitava mais ser pesado pelos poderosos. Contava sobre um homem conhecido como Antônio Conselheiro, que pregava justiça, fé e esperança para quem só conhecia a fome e a seca. Cada palavra parecia abrir uma janela nova no coração de Maria. Sua mãe temia o desconhecido. O pai via ali talvez a última chance de escapar das dívidas e da humilhação. Depois de muitas noites de conversa, tomaram a decisão mais difícil da vida: partir. A família recolheu o pouco que possuía. A caminhada foi longa, debaixo de um sol que parecia nunca se pôr. Poeira no rosto, pés cansados, mas o olhar de Maria seguia firme. Quando finalmente avistou o arraial de Canudos, o coração dela disparou. Casas simples de taipa, crianças correndo descalças, gente rezando e cantando em coro. Pela primeira vez, Maria sentiu que não estava apenas chegando a um lugar, estava chegando ao seu destino. Quer saber o que Maria encontra dentro de Canudos e como isso muda o rumo da sua vida? Continua no vídeo, porque a próxima parte revela o nascimento da guerreira. Em Canudos não havia luxo, não havia ouro nem palácios, nem promessas fáceis. Mas havia algo raro. Um povo que dividia a dor e o pão. Mulheres acordavam cedo para buscar água, homens erguiam casas com as próprias mãos, crianças aprendiam cantos e orações. Maria se encaixou ali como se sempre tivesse pertencido ao lugar. Ajudava na cozinha comunitária, carregava baldes d'água, cuidava dos menores. À noite, se aproximava da multidão que se juntava para ouvir Antônio Conselheiro. Ele falava de justiça, de compaixão, de um Deus que via o sofrimento dos pobres e não ficava indiferente. Cada frase caía em sua alma como chuva num chão rachado. Ela começou a observar mais, ouvir mais, entender mais. Percebeu que Canudos não era apenas um refúgio, era um grito coletivo contra a injustiça. Com o tempo, o povo notou que Maria era rápida, destemida e sabia ler o céu e a terra como poucos. Quando alguém precisava ir mais longe buscar água ou notícia, logo sugeriam seu nome. E assim, entre risos e respeito, começaram a chamá-la de Menina Guerreira. Eles nem imaginavam o quanto aquela brincadeira se tornaria verdade.
Quer ver quando a menina guerreira passa de ajudante, a peça-chave na defesa de Canudos? Fica comigo, porque a próxima parte mostra a chegada do primeiro grande perigo. Os primeiros sinais da guerra não foram tiros, mas sussurros. Viajantes assustados traziam notícias pesadas. O governo via Canudos como ameaça, não como abrigo. Falavam em tropas se organizando, armas chegando, ordens frias assinadas em gabinetes distantes, por gente que jamais sentiu a sede do sertão. Os líderes do arraial se reuniram. Alguns defendiam fugir antes que fosse tarde. Outros firmes diziam que não abandonariam o único lugar onde haviam encontrado dignidade. No meio destas vozes, Maria observava, calada, com o olhar atento de quem enxergava além do medo. Quando pediram voluntários para vigiar as trilhas, ela deu um passo à frente, sem hesitar. Eu conheço os caminhos, posso ver quem vem de longe. A partir daquele dia, Maria se tornou os olhos de Canudos, no vasto silêncio do sertão. Cavalgando por veredas quase esquecidas, ela percebia rastros diferentes, cheiro de fumaça estranha, marcas de botas onde antes só havia sandálias de couro. A guerra, que parecia distante, agora tinha pegadas na areia e poeira levantando no horizonte. Quer descobrir o que Maria encontra nessas trilhas e como isso muda o destino de todo o arraial? Não sai daí, porque a próxima parte traz o primeiro encontro com o inimigo. Num amanhecer em que o céu parecia de chumbo, Maria avistou algo diferente no horizonte. Um brilho metálico alinhado, poeira levantada em linha reta, passos sincronizados. Não eram retirantes, era um destacamento do exército. O coração apertou, mas a mente permaneceu clara. Em vez de se aproximar, ela contornou por um atalho que só quem conhecia o sertão sabia usar. De trás de uma formação de pedras, ficou observando. Viu homens fardados, armados, cansados, mas certos de sua missão. Ouviu trechos de conversa. Falavam em rebeldes, em acabar com aquele foco de desordem, em dar exemplo ao país inteiro. Para eles, Canudos não era um povo de romeiros retirantes, era um problema a ser eliminado. Maria sentiu um arrepio que não vinha do vento. Voltou ao arraial em disparada, levando consigo mais do que medo. Levava uma ideia. Na reunião com os líderes, sugeriu usar o conhecimento do terreno como arma. Desviar soldados para áreas sem água, camuflar trilhas, fazer emboscadas de susto, não de massacre. Se eles não conhecem o sertão pode lutar com a gente, afirmou. Quer ver como o plano ousado de Maria confunde o exército e dá fôlego para Canudos? Continua comigo, porque a próxima parte mostra a primeira vitória inesperada da guerreira. Com o aviso de Maria, Canudos não desmoronou em pânico. Organizou-se. As 3 trilhas mais óbvias foram bloqueadas com pedras soltas, espinhos e buracos. Fontes de água visíveis foram escondidas. Os pequenos açudes secretos guardados com carinho para o povo. Guiando grupos de batedores, Maria marcava caminhos seguros com sinais discretos em pedras e galhos. O sertão, antes cenário, virou estratégia. Quando o exército se aproximou, confiando em mapas desenhados por quem nunca sentiu o calor daquela terra, entrou num labirinto. Estradas terminavam em paredões de pedra. Veredas se estreitavam até virar nada. O sol castigava, a sede apertava, o cansaço pesava na cabeça dos soldados. De vez em quando, um tiro soava ao longe, um grito ecoava, figuras rápidas apareciam e sumiam na poeira. Eram os defensores de Canudos, usando o terreno como escudo. Em vez de confronto direto, era uma guerra de cansaço, um jogo de paciência. E à frente de muitas dessas manobras estava Maria da Luz, montada em seu cavalo, unindo coragem e inteligência. Por alguns dias, parecia que o sertão inteiro ria dos invasores. Quer saber como essa resistência faz o governo endurecer ainda mais e que novo perigo isso traz para Maria? Não perde a próxima parte, porque vem aí uma ameaça que nasce dentro das próprias fileiras. A cada fracasso do exército, o ódio contra Canudos crescia. Quando a força bruta não dava conta, o governo decidiu atacar de outro jeito, com mentiras, promessas e espiões.
Um homem chegou ao arraial dizendo ser apenas mais um retirante. Roupas gastas, fala mansa, história pronta. Perdeu tudo, buscava abrigo e fé. Canudos, como sempre, abriu espaço e dividiu o pouco que tinha. Mas não enganou Maria. Ela percebeu que ele perguntava demais, queria saber quantas pessoas havia, por onde se fugia, como se organizavam as defesas. O olhar não parava em ninguém. Fugia sempre que era encarado de frente. Certa noite, desconfiada, Maria o seguiu em silêncio até o riacho. Escondida entre as sombras, viu quando ele retirou um pequeno papel e o enfiou dentro de uma pedra oca. Na manhã seguinte, voltou sozinha ao local. Lá estava o bilhete, informações detalhadas sobre Canudos, escritas para os oficiais do exército. A traição tinha rosto e nome, e foi Maria quem o desmascarou. Quer ver o que acontece depois que Maria revela o traidor e como isso muda o olhar do povo sobre ela? Fica comigo, porque a próxima parte mostra o nascimento definitivo da líder. Quando Maria levou o bilhete aos líderes, alguns custaram a acreditar. Canudos era feito de confiança, de partilha, e imaginar um traidor ali doía como ferida aberta. Mas as palavras no papel eram claras demais. Confrontado, o homem não sustentou a mentira. A verdade veio à tona como enxurrada. A partir desse dia, ninguém mais olhou Maria apenas como a menina corajosa. Agora, quando surgia um boato, um medo novo, uma decisão difícil, os olhos buscavam também o rosto dela. Mulheres a procuravam para pedir conselho. Homens experientes perguntavam sua opinião sobre trilhas, rotas e estratégias. Enquanto os ataques do exército ficavam cada vez mais fortes, Maria organizou guardas para proteger crianças e idosos. Criou pontos de encontro em caso de retirada. Sugeriu que se guardasse comida e água em locais alternativos. Sua voz não era a mais alta, mas era uma das mais firmes. À noite, sozinha, o peso da responsabilidade caía sobre seus ombros. Ela também sentia medo, mas bastava lembrar dos rostos cansados, das mãos calejadas e das crianças que ainda sorriam no meio do caos para renovar a decisão. Enquanto eu puder ficar de pé, não vou abandonar Canudos. Quer descobrir o que Maria faz quando o ataque final começa e tudo parece desmoronar? Não sai do vídeo, porque a próxima parte mostra o início da batalha mais dura da sua vida. O dia começou com um silêncio estranho, pesado, como se o sertão inteiro tivesse prendido a respiração. De repente, o rugido dos canhões rasgou o ar. Explosões levantaram nuvens de poeira, casas caíram, gritos ecoaram. O ataque final tinha começado. Maria correu, não para se esconder, mas para colocar em prática tudo o que haviam combinado. Conduziu mães e crianças para os pontos de encontro, orientou os homens sobre as rotas de recuo, empurrou idosos em direção à passagem secreta entre as pedras. Enquanto o exército avançava com violência, ela liderava um grupo que levava dezenas de pessoas por uma trilha estreita, quase invisível. Atrás, o som de casas ruindo, o cheiro de fumaça, o medo na pele. À frente, a esperança de sobrevivência. Quando uma explosão derrubou parte da trilha, um menino ficou para trás, caído no chão de terra. Sem pensar, Maria voltou no meio da poeira e dos estilhaços. Ergueu o garoto nos braços e o carregou, mesmo com o corpo tremendo. Naquele momento, a guerreira de Canudos não tinha espada nem farda. Sua arma era coragem, sua missão, salvar vidas. Quer saber qual é o destino de Maria e do povo de Canudos depois desse ataque devastador? Vem comigo para a última parte, porque o desfecho dessa história é forte e inesquecível. O ataque foi implacável. Canudos, como lugar físico, foi sendo destruído pouco a pouco, casa por casa, canto por canto. Mas, enquanto as paredes caíam,
Maria continuava guiando os sobreviventes por caminhos escondidos, longe da linha de fogo. De um ponto alto, já em segurança relativa, ela se virou para olhar o arraial pela última vez. Entre chamas, fumaça e ruínas, estavam as memórias de risos, rezas, partilhas. Não era apenas um vilarejo queimando, era um sonho coletivo sendo atacado. Muitos dizem que Maria da Luz caiu em combate naquele dia, protegendo uma criança. Outros juram que ela sobreviveu e passou o resto da vida ajudando retirantes pelo sertão, em silêncio, como um anjo de couro e poeira. A verdade se perdeu entre histórias e lendas, mas uma coisa ninguém discute: Canudos não foi só um ponto no mapa, foi um símbolo de resistência. E no meio desse símbolo, brilha para sempre a figura de uma jovem sertaneja que o mundo quase esqueceu. Maria da Luz, a guerreira de Canudos. Quer conhecer outros heróis e heroínas do Nordeste que também desafiaram a injustiça e o esquecimento? Então se inscreve, deixa o like e continua acompanhando nossa série, porque ainda tem muita história forte para mexer com o seu coração.